Fala, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Robson Marques, vibração total. Hoje o grande dia, a defesa do TCC, vibrando o dia, trabalhando. Robson Concursos, conhecido como Robson Marques, agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. E hoje, o grande dia aqui na Uninassal, a defesa do TCC. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, força e honra. Vibrando, meu guerreiro, daqui a pouco a grande apresentação. Vamos lá, sala 6 lá no subsolo, vibrando. O dia foi corrido, trabalhoso, larguei de serviço. E aqui, na grande apresentação, olha aí os slides da apresentação. O pendrive está aqui, pode vender esse pendrive lá. Lá vibrando. Olha aqui, ó. Está tudo preparado. A grande professora. Tudo bom, professora? Tá gravando a live, é? Ah, isso aqui vai pro canal Robson Concursos. Eu gostei. A grande professora. Vai ser 10 aí. Ou se 10. Deus quiser, professora. Obrigado, Vai dar tudo né? certo. Já já chego lá. Vai dar filé. Você tem 10 minutos. 10 minutos para você. Primeiramente, boa noite a todos. Eu cumprimento a banca examinadora, professor Raimundo, todos que estão presentes. Meu nome é Robson Marques, meu orientador, professor Dr. Raimundo Albuquerque Gomes. E o meu tema é sobre a aplicação do princípio da insignificância do fruto famélico no Brasil. A escolha do meu tema se baseou porque atualmente mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Por causa da fome, muitas dessas pessoas furtam alimentos para saciar sua fome e a de sua família. Por causa disso, essas pessoas praticam o crime chamado furto famélico, segundo a doutrina e os tribunais superiores. Pois essas pessoas, algumas dessas pessoas, são presas em flagrante delito. E muitas autoridades, por exemplo, delegados, promotores e juízes, não aplicam o princípio da insignificância desse tipo de furto. Assim, muitos processos são realizados e recursos chegam até o Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, logo causando prejuízo social, econômico e jurídico. O problema de pesquisa se baseia na seguinte questão: por causa da aplicação do princípio da insignificância por algumas autoridades e por outras não, pois qual o melhor caminho a ser seguido? O objetivo geral do trabalho é analisar a aplicação do princípio da insignificância do fruto famélico no Brasil, tendo como objetivos específicos do princípio da insignificância a sua natureza jurídica, segundo a doutrina do Brasil contemporâneo, conceito de fruto famélico e a principal causa de aumento do fruto famélico no Brasil contemporâneo e a aplicação do princípio da insignificância do fruto famélico no Brasil. A metodologia aplicada foi o método hipotético dedutivo de Popper, pois com uma abordagem qualitativa, tendo como objetivos específicos, não tendo como uma metodologia bibliográfica, através de livros, jurisprudência, julgados, legislação, sites, matérias e artigos. A apresentação do trabalho se baseou em 3 capítulos. Inicialmente, no capítulo 1, cabe destacar que o princípio da insignificância surgiu no direito romano, e somente na década de 1970 que ele foi incorporado ao direito penal pelos estudos de Karl Robson, segundo Kleber Masson. Ainda segundo Masson, o princípio da insignificância sustenta a severidade da aplicação da lei penal, mediante, ou seja, segundo Masson, o princípio da insignificância sustenta a severidade da aplicação da lei penal, porque ela não considera as
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica praticada. Diante disso, eu trago como exemplo esse habeas corpus, que teve como relator o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, no qual ele disse que é uma absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o Estado de polícia e todo o Estado juiz para se julgar o réu pelo furto de uma peça de picanha avaliada em R$52. Assim é que a hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância. Já no capítulo 2, cabe destacar que o furto famélico é o furto praticado por pessoas que vivem em extremo estado de miserabilidade, penúria. Assim, essas pessoas futuramente para saciar sua fome e a da sua família, segundo ensina Fernando Capeixe. Diante disso, a principal causa de aumento do furto famélico no Brasil contemporâneo é a fome. Segundo o site Capital, mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Assim, a fome fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, traduzindo que esse princípio, unidade aos direitos e liberdades fundamentais, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, cabe destacar que o artigo 5º da Constituição Federal, o caput diz que todos são iguais perante a lei. Assim, os direitos fundamentais, eles são protegidos constitucionalmente, como ensina o professor Raimundo de Albuquerque Gomes. Diante disso, cabe destacar que o direito à alimentação é um direito expressamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, como também no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Assim como o Estado não daria o direito à alimentação às pessoas mais necessitadas, ele viola tanto a Constituição Federal quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, cabe destacar que, quando uma pessoa pratica um furto famélico, ela não responde pelo crime porque há exclusão da ilicitude, segundo a doutrina de Capesi, Gonçalves e Masson. Assim, se ela pratica um furto famélico, há exclusão da ilicitude. Por quê? Porque exclui o estado de necessidade. O estado de necessidade vai excluir a ilicitude de um crime. Então, dessa forma, cabe destacar que quando o Estado não garante o direito à alimentação aos mais necessitados, e essa pessoa pratica o furto famélico, logo, segundo a teoria da culpabilidade, o Estado tem sua parcela de culpa, de responsabilidade, conforme ensina Eugênio Raul Zaffaroni e Rogério Francis Cunha. Além disso, cabe destacar já no capítulo 3º do trabalho, a aplicação do princípio da insignificância no furto famélico do Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui eu trago como exemplo esse habeas corpus, no qual teve como relator o ministro Luiz Fux, no qual ele aplicou o princípio da insignificância, mas aqui é uma tentativa de furto famélico. E ele disse que o furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, logo no posto não integrável e não inseparável, como dissesse, o princípio da insignificância se junta, ele anda junto com o furto famélico. Além disso, cabe destacar, aqui eu trago a página do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aplicou o princípio da insignificância. A 6ª turma julgou esse caso de 2 cubos de esteite de frango avaliado em R$4. O ministro relator do habeas corpus, que foi o ministro Rogério Schietti, ele chamou isso um caso de absurdo. Como é que se deixa chegar até o Superior Tribunal de Justiça para julgar 2 esteites de frango avaliados em R$4? O ministro aplicou o princípio da insignificância e a 6ª turma trancou a ação penal.
Então isso é um absurdo. Diante disso, cabe destacar que, por aplicar o princípio da insignificância no culto familiar por algumas autoridades e muitas outras ignoram, logo a falta de humanização dos poderes. Então, para a solução parece fácil porque algumas autoridades aplicam e outras não, é devido a haver a humanização dos poderes, principalmente para os delegados, promotores e juízes, porque uns aplicam e outros não. Há essa falta de humanização dos poderes. Então, a humanização dos poderes é uma solução para resolver esse problema. Diante disso, nas considerações finais, cabe destacar que o objetivo de estudo deste trabalho ostenta como objetivo mostrar que, por não aplicar o princípio da insignificância no culto familiar no Brasil, por muitas autoridades, por exemplo, delegados, promotores e juízes, logo gera muitos processos e recursos para tanto o STJ como o STF, logo trazendo prejuízo social, econômico e jurídico. Assim, o objetivo deste trabalho foi alcançado e a finalidade foi mostrar que a principal causa que proporcionou no primeiro momento o grande aumento do culto familiar no Brasil foi a fome. E porque muitas autoridades insistem, principalmente delegados, promotores e juízes, em não aplicar o princípio da insignificância já classificado no furto famélico. Ante o exposto, cabe destacar que, por haver uma absoluta irrazoabilidade por não aplicar o princípio da insignificância no caso concreto, como a fome é a principal causa de aumento do furto famélico no Brasil, como o Estado não garante o direito à alimentação expresso na Constituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como há uma falta de humanização dos poderes, percebe-se que o melhor caminho a ser seguido é a aplicação do princípio da insignificância pelos delegados, promotores e juízes no furto famélico no Brasil contemporâneo. Porque se faz justiça para as pessoas que vivem em extremo estado de pobreza. Por fim, segundo Joseph Jones, a justiça é o direito do mais fraco. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho.